Você já reparou como seus avós pareciam velhos, mesmo sendo jovens nas fotos? Como brasileiros de 30 anos pareciam ter 50 nas décadas passadas? No vídeo de hoje, a verdade surpreendente sobre por que os brasileiros pareciam tão envelhecidos antigamente. Vamos descobrir os fatores que marcavam rostos e corpos de uma forma que hoje parece impossível. Prepare-se para entender como uma geração inteira carregava décadas extras no rosto e no corpo. Moda formal que roubava a juventude. Ternos de lã grossa, gravatas apertadas e sapatos sociais engraxados dominavam até os domingos de calor escaldante. Os homens vestiam paletó mesmo para ir à padaria, suor escorrendo sob camisas de manga longa impecáveis. Adolescentes de 15 anos usavam as mesmas roupas que seus pais de 40, apagando qualquer diferença geracional. As mulheres enfrentavam vestidos pesados, meias de nylon mesmo no verão brasileiro sufocante e implacável. Calças de tergal que não respiravam, grudavam na pele, tecidos sintéticos cozinhando corpos sob sol tropical. Sapatos de couro duro machucavam pés, saltos altos obrigatórios transformavam caminhadas simples em tortura diária silenciosa. A ausência total de cultura jovem diferenciada significava que aos 20 você já se vestia como senhor. Jeans era roupa de trabalho braçal, camiseta era roupa de baixo, tênis era luxo americano inatingível. A formalidade constante criava postura rígida, expressões sérias, nada de sorrisos largos ou descontração visível. Fotos capturavam essa seriedade, essa rigidez corporal que instantaneamente adicionava anos ao rosto mais jovem. Crianças vestidas como adultos em miniatura, perdendo inocência visual antes mesmo de perder inocência real. A moda não celebrava a juventude, a moda celebrava maturidade, responsabilidade, seriedade que envelhecia prematuramente todos. Sol tropical implacável destruindo peles desprotegidas. O sol brasileiro castigava sem piedade desde a infância, crianças brincando descalças sob raios ultravioleta brutais. Trabalho rural acontecia das 6 da manhã às 6 da tarde, rostos expostos continuamente ao astro-rei. Lavouras de café, plantações de cana, roças intermináveis sob céu sem nuvens, pele fritando lentamente diariamente. Praias lotadas nos fins de semana eram banhos de radiação solar. Ninguém pensava em proteção ou perigo. Óleo de coco era para bronzear mais rápido, não para proteger, quanto mais escuro melhor a aparência. Chapéus de palha protegiam apenas trabalhadores rurais. Usar chapéu na cidade era coisa de velho ou esquisito. Pescadores, lavradores, pedreiros, vendedores ambulantes, todos cozinhando sob sol que envelhecia 10 anos em 5. Mulheres estendendo roupa no quintal, varando o dia sob calor que ressecava a pele até virar couro curtido. Rugas profundas aos 30 anos, manchas escuras espalhadas, pele áspera e envelhecida de quem parecia 60. O bronzeado era sinônimo de saúde, de trabalho honesto, de vida ao ar livre valorizada e admirada. Ninguém associava sol com envelhecimento precoce, câncer de pele era doença desconhecida do vocabulário popular brasileiro. A conta chegou décadas depois, rostos marcados permanentemente por anos de exposição desprotegida e inconsequente. Tabaco envenenando corpos e envelhecendo rostos. Cigarros Hollywood, Continental e Ministro eram companheiros inseparáveis de homens e mulheres em todos os lugares. Fumar era elegante, sinal de sofisticação europeia, masculinidade inquestionável, feminilidade moderna e liberta progressivamente. Propagandas na televisão, no rádio, em outdoors, gigantes vendiam saúde e glamour em cada tragada profunda. Médicos fumavam durante consultas, professores fumavam em salas de aula, mães fumavam amamentando bebês tranquilamente. Maços custavam centavos, cigarro era mais barato que pão, vício acessível para todas as classes sociais. Adolescentes começavam aos 12 anos, escondidos inicialmente, mas logo fumando abertamente sem repressão familiar efetiva. A fumaça constante ressecava a pele, acelerava rugas ao redor dos lábios, olhos ficavam fundos e amarelados. Dentes escureciam progressivamente, hálito permanentemente azedo, dedos amarelados pela nicotina grudenta e persistente diariamente. Circulação sanguínea comprometida deixava a pele acinzentada, sem viço, aparência doentia que adicionava anos ao rosto. Mulheres de 30 pareciam 50, homens de 40 pareciam 60, tudo por causa do veneno voluntário. O cigarro roubava oxigênio, vitaminas, colágeno, tudo que mantinha juventude e viço na pele humana.
Gerações inteiras envelheceram prematuramente, tragando morte disfarçada de prazer socialmente aceito e incentivado amplamente. Trabalho físico brutal, desgastando corpos prematuramente. Lavouras exigiam acordar antes do sol, trabalhar até escurecer, costas curvadas sobre terra dura e ingrata. Cana-de-açúcar cortada com facão pesado, café colhido grão por grão sob calor infernal e desidratação. Construção civil sem máquinas, tijolos carregados nas costas, cimento misturado à mão durante horas intermináveis diárias. Mulheres lavavam roupas no tanque, esfregando com força até mãos sangrarem, músculos doendo constantemente sem descanso. Passar roupa com ferro a brasa aquecido no fogão, peso absurdo repetido centenas de vezes semanalmente. Carregar água do poço em latas na cabeça, coluna comprimida, postura destruída antes dos 25. O trabalho braçal moldava corpos fortes, mas também os destruía. Articulações desgastadas, artrite precoce generalizada. Varizes apareciam cedo em pernas de lavadeiras e empregadas domésticas que ficavam em pé o dia inteiro. Mãos calejadas, unhas quebradas, pele grossa e rachada de quem trabalhava sem luvas ou proteção alguma. Rostos cansados refletiam exaustão crônica, olheiras profundas permanentes, expressões de quem nunca descansava realmente. Nunca. O corpo humano não foi feito para trabalho tão brutal, sem pausas, sem férias, sem descanso merecido. Aposentadoria aos 60 era piada cruel. Muitos morriam antes, corpos completamente desgastados e esgotados prematuramente. Mulheres destruídas por gestações sem fim. Famílias com 6, 8, 10 ou até 12 filhos eram absolutamente normais e até motivo de orgulho. Mulheres engravidavam aos 15, pariam até os 40, corpos transformados em máquinas reprodutoras sem descanso merecido. Gestações sucessivas sem intervalo roubavam cálcio dos ossos, ferro do sangue, nutrientes essenciais do organismo materno, partos em casa sem anestesia, rasgando, sofrendo, muitas morrendo no processo brutal e arriscado sempre. Amamentação prolongada com alimentação precária, mães desnutridas alimentando bebês, sacrifício físico invisível, mas devastador completamente. Dentes caíam durante gestações, cabelos ficavam ralos, pele perdia elasticidade nunca mais recuperada plenamente. Barrigas flácidas após múltiplos partos, estrias profundas cobrindo o abdômen inteiro, seios caídos prematuramente após anos amamentando. Varizes explodiam nas pernas, hemorroidas tornavam-se crônicas, assoalho pélvico destruído causando incontinência precoce constrangedora. Mulheres de 35 pareciam 60, corpos exaustos, rostos marcados pela maternidade infinita e desgastante. A sociedade celebrava a fertilidade, mas não oferecia suporte, mulheres sozinhas enfrentando consequências físicas devastadoras sozinhas. Cada filho roubava um pedaço da juventude materna, sacrifício glorificado, mas nunca verdadeiramente valorizado ou compensado. A beleza desaparecia rapidamente, substituída por cansaço visível, envelhecimento acelerado que ninguém questionava ou lamentava publicamente. Odontologia precária roubando estrutura facial. Dor de dente era resolvida com extração imediata. Ninguém tentava salvar, arrancar era mais barato. Dentistas eram raros e caros. Maioria recorria a práticos sem formação que arrancavam dentes na cozinha. Anestesia era luxo. Muitos arrancavam dentes acordados, dor insuportável aceita como inevitável e necessária sempre. Dentaduras completas antes dos 40 anos eram comuns, bocas completamente desdentadas em pessoas jovens ainda. A perda dentária mudava a estrutura facial drasticamente, bocas afundadas, queixo retraído, aparência envelhecida instantaneamente brutal. Próteses mal ajustadas causavam dor constante, dificuldade para comer, fala alterada que denunciava a idade avançada. Cáries não tratadas infeccionavam, abscessos deformavam rostos, infecções crônicas debilitavam saúde geral do organismo inteiro. Gengivite severa, periodontite, mau hálito crônico, sorriso destruído antes mesmo de completar 30 anos. Fotografias capturavam bocas sem dentes ou com dentes podres, imagem que automaticamente envelhecia qualquer pessoa fotografada. Alimentação ficava limitada. Mastigação deficiente causava problemas digestivos, nutrição comprometida, acelerando o envelhecimento geral também. O sorriso é moldura do rosto, sem ele ou com ele destruído, juventude desaparece instantaneamente e cruelmente. A odontologia precária foi um dos maiores ladrões de juventude daquela geração sofrida e desassistida completamente.
Alimentação limitada privando corpos de nutrientes. Arroz, feijão e farinha de mandioca formavam base de todas as refeições diárias, sem variação semanal. Carne era luxo semanal. Quando aparecia era toucinho ou osso com pouca proteína real, aproveitável nutritivamente. Legumes e verduras frescas eram raros, frutas só quando época, alimentação monótona e nutricionalmente deficiente sempre. Leite fresco só para quem tinha vaca. A maioria das crianças crescia sem cálcio suficiente para ossos. Vitaminas eram desconhecidas, anemia era epidêmica, palidez extrema dava aparência doentia e envelhecida prematuramente a todos. Proteína insuficiente causava perda muscular precoce, flacidez mesmo em corpos jovens ainda em formação física. Desnutrição crônica não significava apenas magreza, significava cabelo sem brilho, pele sem viço, unhas quebradiças sempre. Deficiência de vitamina A causava problemas de visão, olhos fundos, aparência cansada que adicionava décadas ao rosto. Falta de vitamina C deixava gengivas sangrando, pele manchada, cicatrização lenta que marcava permanentemente corpos jovens. O corpo tentava sobreviver com o mínimo, sacrificando a aparência para manter funções vitais essenciais, básicas funcionando. Envelhecimento acelerado era a resposta biológica à escassez crônica de nutrientes essenciais para a manutenção celular adequada. A pobreza nutricional roubava a juventude silenciosamente, dia após dia, refeição deficiente após refeição deficiente sempre. Ausência total de cuidados com a pele. Sabonete de coco amarelo era usado para tudo. Cabelo, corpo, rosto, roupa, sem distinção ou cuidado. Hidratantes não existiam no vocabulário popular, pele ressecada era aceita como normal e inevitável sempre. Água quente era luxo, maioria lavava rosto com água fria do poço ou torneira sem tratamento adequado. Esfoliação, tônicos, cremes anti-idade eram conceitos absolutamente alienígenas e incompreensíveis para a população brasileira geral. Glicerina pura era o único produto usado por algumas mulheres, aplicada em mãos rachadas ocasionalmente apenas. Proteção solar era inexistente, maquiagem era rara e pesada, entupindo poros e envelhecendo pele mais ainda. Dormir sem lavar o rosto era comum. Suor e sujeira acumulados obstruíam poros, causando envelhecimento acelerado. Toalhas ásperas compartilhadas por família inteira espalhavam bactérias e irritavam pele sensível diariamente sem cuidado. Pele exposta à fumaça de fogão, a lenha constantemente, fuligem entupindo poros, manchando, envelhecendo prematuramente sempre. A ignorância sobre cuidados básicos com pele era generalizada, ninguém ensinava, ninguém sabia, ninguém questionava nunca. Marcas de expressão se aprofundavam sem resistência, rugas se instalavam permanentemente desde os 20 e poucos anos. A pele envelhecia ao ritmo natural acelerado pela negligência total e completa falta de conhecimento dermatológico básico. Casas sem conforto destruindo sono e saúde. Ventilador era artigo de luxo inacessível, maioria suportava calor infernal sem nenhum alívio refrescante noturno. Noites mal dormidas viravam crônicas, insônia causada por calor excessivo, mosquitos, desconforto absoluto sempre presente. Colchões de palha ou pano cheios de caroços, costas doendo, sono nunca realmente reparador ou suficiente. Geladeira inexistia em milhões de lares, comida estragava rápido, intoxicações alimentares eram frequentes debilitando organismos constantemente. Água encanada era privilégio urbano, muitos carregavam água suja de rios ou poços contaminados sem tratamento. Privada dentro de casa era luxo, casinha no fundo do quintal obrigava a exposição a frio, chuva, constrangimento. Casas de pau a pique ou taipa deixavam entrar frio no inverno, calor no verão, sem isolamento térmico. Goteiras constantes, umidade crônica nas paredes, mofo que causava problemas respiratórios e alergias debilitantes sempre. Iluminação precária por lampião ou velas fracas, vista forçada causava rugas de expressão ao redor dos olhos. Sono fragmentado, desconforto crônico, exposição a elementos, tudo conspirava contra a recuperação física noturna essencial e vital. Olheiras profundas se instalavam permanentemente, pele perdia elasticidade, envelhecimento acelerado pela privação de sono adequado. O lar que deveria restaurar energia apenas desgastava mais, ciclo vicioso de exaustão e envelhecimento. Penteados que adicionavam décadas ao rosto.
Mulheres faziam permanente apertado que deixava cabelo duro, artificial, envelhecido mesmo em jovens de 20. Coques severos puxados com força causavam queda capilar, entradas precoces, aparência de senhoras austeras sempre. Cabelo curto de senhora era adotado cedo, praticidade vencendo vaidade, juventude sacrificada pela rotina exaustiva diária. Tinturas caseiras com rena ou anilina queimavam fios, deixavam texturas ásperas, cores estranhas que envelheciam rostos. Homens usavam bigodes grossos e costeletas longas, moda que instantaneamente adicionava 15 anos à aparência real. Cabelo engomado para trás com brilhantina pesada dava ar severo e formal a rapazes de 18 anos. Cabeleireiros eram raros e caros, maioria cortava em casa com tesouras cegas, resultados desastrosos e envelhecedores. Calvície precoce era aceita sem tratamento, cabeças raspadas ou carequinhas assumidas desde os 25. Mulheres grisalhas não tingiam cabelos. Branco prematuro aos 30 era aceito como inevitável e natural sempre. O cabelo moldura o rosto. Quando moldura envelhece, rosto envelhece, junto instantaneamente e drasticamente também. A vaidade era luxo inacessível, praticidade e sobrevivência deixavam a aparência em último plano, sempre negligenciada completamente. Penteados de velhos em corpos jovens confundiam idade real, fotografias capturavam aparências décadas além da realidade. Estresse silencioso marcando rostos permanentemente jovens, economia instável, inflação galopante, dinheiro perdendo valor entre manhã e tarde causavam ansiedade crônica brutal. Muitas bocas para alimentar, salários insuficientes, contas impossíveis de pagar, preocupação constante estampada no rosto. Incerteza sobre amanhã, medo de doença sem dinheiro para médico, terror de perder emprego único. Ditadura militar, medo de repressão, vizinhos desaparecendo, clima de tensão permanente em todo o país inteiro. Guerras mundiais recentes na memória, parentes mortos ou mutilados, traumas coletivos não processados adequadamente nunca. Migração forçada, saudade da terra natal, desenraizamento cultural causando tristeza profunda e permanente sempre. Mulheres presas em casamentos violentos sem opção de divórcio, sofrimento silencioso, envelhecendo prematuramente rostos jovens. Homens sobrecarregados com responsabilidade de sustentar famílias grandes, pressão esmagadora sem válvula de escape existente. Crianças trabalhando desde cedo, infância roubada, maturidade forçada que marcava feições prematuramente de forma permanente. O estresse crônico libera cortisol constantemente, hormônio que destrói colágeno, envelhece pele, causa rugas profundas. Expressões de preocupação repetidas milhares de vezes marcam permanentemente. Vincos entre sobrancelhas, bocas voltadas para baixo. A dureza da vida estava escrita nos rostos, mapas de sofrimento que adicionavam décadas à aparência. Vida doméstica exaustiva, destruindo corpos femininos. Fogão a lenha exigia acordar de madrugada, rachar lenha, acender fogo, manter chamas durante o dia. Pilão para socar café, milho, alho, trabalho braçal repetitivo que destruía ombros e coluna vertebral prematuramente. Vassoura de palha pesada, varrer quintais de terra, poeira subindo, pulmões inalando sujeira durante horas diárias, balde para tudo, carregar água, lixo, roupas molhadas, peso constante quebrando costas jovens rapidamente e cruelmente. Cozinhar do 0 3 refeições diárias, sem liquidificador, sem batedeira, tudo à mão durante horas intermináveis. Lavar roupas esfregando em tanque ou pedra no rio, mãos sangrando, músculos doendo constantemente sem pausa. Estender roupas pesadas molhadas, braços erguidos repetidamente, varizes surgindo precocemente em pernas jovens ainda firmes, cuidar de crianças simultaneamente, nenhum momento de descanso, exaustão crônica que nunca terminava realmente nunca. Trabalho invisível, não remunerado, não valorizado, mas que destruía corpos tão eficientemente quanto o trabalho braçal pesado. Mulheres de 30 com mãos de 60, costas curvadas, rostos cansados de quem nunca parou realmente. A vida doméstica sem tecnologia era trabalho forçado, disfarçado de dever feminino natural e inquestionável sempre. O corpo feminino pagava preço altíssimo, envelhecimento acelerado que ninguém reconhecia como trabalho real devastador. Ausência de cultura física acelerando o declínio. Exercício era trabalho forçado, não escolha recreativa. Ninguém se exercitava por prazer ou saúde conscientemente. Academias eram inexistentes para pessoas comuns. Esporte era privilégio de elite urbana pequena e privilegiada apenas.
Corpo era ferramenta de trabalho, usado até quebrar, nunca cuidado, fortalecido ou mantido preventivamente jamais. Sedentarismo urbano começava cedo, quem escapava trabalho braçal ficava parado o dia inteiro em empregos burocráticos. Músculos atrofiavam prematuramente, postura se deteriorava, corpos envelheciam mais rápido sem manutenção muscular adequada. Flexibilidade era perdida cedo, articulações enrijeciam, movimentos ficavam limitados como se fossem de pessoas muito idosas. Caminhadas eram necessidade, não lazer. Ninguém valorizava movimento como saúde, apenas como transporte obrigatório inevitável. Aposentados ficavam parados o dia inteiro, envelhecimento acelerado pela inatividade total e completa após anos trabalhando. Conceito de envelhecimento ativo era inexistente. Aceitar declínio físico era norma cultural inquestionável e generalizada completamente. O corpo não exercitado envelhece mais rápido, músculos definindo aparência jovem desaparecem, flacidez instala-se precocemente. Postura curvada adiciona décadas, ombros caídos, pescoço projetado, imagem de velhice mesmo em corpos cronologicamente jovens. A ausência de cultura de movimento saudável roubava anos de aparência jovem e vigorosa prematuramente. Álcool destruindo fígado, pele e aparência. Cachaça no boteco era ritual diário masculino, beber até cair era demonstração de masculinidade valorizada socialmente. Cerveja quente na venda, pinga como remédio para tudo, consumo normalizado desde a adolescência sem moderação nenhuma. Mulheres bebiam escondidas, mas bebiam, vinho caseiro, licores fortes, alcoolismo feminino invisível, mas real e destrutivo. Álcool desidrata a pele profundamente, causa vermelhidão permanente, vasos capilares quebrados, nariz inchado e deformado progressivamente. Fígado sobrecarregado não processa toxinas adequadamente. Pele fica amarelada, opaca, sem viço, envelhecida prematuramente sempre. Olheiras profundas permanentes, olhos vermelhos constantemente, aparência de cansaço crônico mesmo após descanso noturno suficiente. Inchaço facial pela manhã, retenção de líquidos, rosto inchado e deformado que adiciona anos à aparência. Rugas profundas ao redor dos olhos e boca, desidratação crônica destruindo elasticidade da pele progressivamente, hálito constante de álcool, dentes manchados, saúde geral. Deteriorada refletindo em aparência externa, envelhecida drasticamente. Acidentes e brigas causados por álcool deixavam cicatrizes permanentes, narizes quebrados, marcas que envelheciam rostos. O álcool era escape de realidade dura, mas cobrava preço altíssimo em saúde e aparência física. Cada copo roubava um pouco da juventude, envelhecimento em câmera lenta, aceito como normal e inevitável. Fotografia cruel, revelando cada imperfeição existente. Câmeras em preto e branco eliminavam suavidade, cada ruga aparecia como cânion profundo e escuro. Poses rígidas exigidas pela tecnologia antiga criavam expressões tensas, sérias, que adicionavam anos instantaneamente sempre. Iluminação dura sem difusores modernos criava sombras profundas, destacando cada imperfeição facial cruelmente e exageradamente. Filmes fotográficos capturavam realidade sem filtros, sem Photoshop, sem misericórdia para imperfeições naturais da idade. Tempo de exposição longo exigia imobilidade absoluta, expressões congeladas em seriedade que parecia velhice precoce. Fotógrafos não retocavam, não suavizavam, não embelezavam, verdade nua e crua capturada sem piedade nenhuma. Papel fotográfico de qualidade inferior aumentava contraste. Pele parecia mais marcada, manchada, envelhecida do que realmente. Revelar fotos demorava semanas, imagem escolhida era única, sem chance de selecionar ângulo mais favorecedor disponível. Sorrir em fotos era raro, seriedade era norma. Expressões graves que automaticamente envelheciam qualquer rosto fotografado. A tecnologia fotográfica era honesta demais, capturava envelhecimento real sem artifícios modernos que suavizam e embelezam. Comparar fotos antigas com selfies atuais é injusto, tecnologias completamente diferentes com propósitos e resultados opostos. As fotos não mentiam, capturavam verdade dura de vidas difíceis, escritas permanentemente em rostos sofridos. Qual desses fatores você reconhece nas fotos antigas da sua família guardadas em álbuns empoeirados? Consegue imaginar enfrentar todos esses desafios simultaneamente sem os recursos que temos hoje disponíveis facilmente? Se essa revelação sobre o envelhecimento precoce antigo te surpreendeu, compartilhe com quem também estranha fotos antigas.
Deixe seu like para mais verdades sobre a memória nostálgica que explica tanto do Brasil que foi.